Em uma biblioteca atemporal, Hegel está sentado diante de uma mesa coberta por livros. Jesus se aproxima e senta-se ao seu lado. O filósofo ergue os olhos, observa o visitante por um momento e esboça um sorriso curioso. Interessante. A síntese perfeita entre Deus e o homem se senta à minha frente. Diga-me, Jesus, foste tu um evento histórico necessário para o Espírito Absoluto se manifestar? Jesus, se minha vinda ao mundo ajudou a revelar a verdade, então fui necessário. Mas não como um simples fenômeno histórico. Sou o caminho, a verdade e a vida. Hegel. A verdade não é um processo dialético, um constante vir a ser? Como podes afirmar que és a verdade absoluta? A verdade não muda, mas o homem muda ao encontrá-la. Tu a buscas no movimento da história, eu a trago como uma realidade viva. Mas a história é a manifestação do espírito. A humanidade evolui por meio do conflito e da síntese. A cruz não foi, afinal, apenas um momento dialético, um sacrifício necessário para que um novo estágio da consciência fosse atingido. A cruz foi mais do que um momento histórico. Foi um ato de amor. Se enxergas apenas um processo, perdes a essência do que significa entregar-se pelo outro. Mas o amor também evolui. A humanidade não permaneceu presa a um único conceito de amor: Jesus. O amor verdadeiro não precisa evoluir. Ele já é completo. O que muda é a capacidade do homem de compreendê-lo. Hegel se inclina para frente intrigado. Ele toca levemente uma das páginas de um livro à sua frente e reflete por um momento. Então dizes que tua mensagem não é apenas um estágio na evolução da consciência humana? Minha mensagem está além do tempo, mas a cada época os homens a compreendem de forma diferente. Hegel. Então talvez sejas de fato um ponto de síntese entre o divino e o humano, um passo inevitável na marcha da razão. Ou talvez sejas tu que tentas racionalizar o que só pode ser vivido. Hegel sorri levemente, como se tivesse sido desafiado. Ele recosta-se na cadeira, ponderando as palavras de Jesus. A biblioteca continua silenciosa, como se esperasse a próxima troca de ideias. A biblioteca atemporal permanece silenciosa, mas a atmosfera está carregada de reflexão. Hegel cruza as mãos sobre a mesa, enquanto Jesus o observa com serenidade. Se tua mensagem está além do tempo, por que tantos interpretam tua vinda como um evento meramente histórico? Porque há tantas doutrinas, tantas divisões entre aqueles que dizem seguir-te. Porque os homens veem apenas fragmentos da verdade. Eles tentam aprisioná-la em conceitos e estruturas, mas a verdade não pertence a um só grupo ou interpretação. Ela se manifesta àqueles que a buscam de coração aberto. Então admites que a religião é um fenômeno que se transforma? Que o cristianismo, por exemplo, evoluiu e tomou diferentes formas conforme a humanidade progrediu? A maneira como as pessoas me compreendem pode mudar, mas minha essência não muda. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas tu mesmo disseste, eu sou o caminho. Isso não implica que há um desenvolvimento, um percurso? Sim, mas o caminho não é um simples processo dialético. O caminho é uma experiência, uma transformação interior. Não se trata apenas de tese, antítese e síntese. Trata-se de despertar para algo maior que a própria razão pode compreender. No entanto, toda a realidade é regida pela razão. O espírito absoluto se revela progressivamente na história. A razão humana, por meio do Estado e da filosofia, alcança patamares cada vez mais elevados. Não seria a religião apenas uma fase transitória desse progresso? Jesus, a religião não é uma fase, é um encontro. E o verdadeiro progresso não vem apenas da razão, mas do amor. O amor transcende a dialética e não precisa de uma justificativa lógica para existir. O amor pode ser um princípio fundamental, mas o estado é a máxima realização do espírito. A liberdade se concretiza na ordem social. Não seria o reino de Deus uma espécie de estado ideal, onde a liberdade alcança sua forma mais pura? Jesus, meu reino não é deste mundo. Não é construído por mãos humanas, nem depende da estrutura dos estados. Meu reino está dentro de vós. Hegel franze a testa, intrigado. Ele tamborila os dedos sobre a mesa, refletindo. Se teu reino está dentro de nós, então ele não pode ser alcançado coletivamente? Ele pode ser experimentado por todos, mas a transformação começa em cada coração. Um mundo verdadeiramente justo não nasce apenas de instituições ou sistemas, mas de homens que amam a verdade e vivem por ela. Hegel recosta-se na cadeira pensativo.
Pela primeira vez, ele hesita antes de falar, como se estivesse diante de um conceito que não pode simplesmente ser analisado, mas vivido. A biblioteca temporal permanece envolta em um silêncio denso, apenas interrompido pelo leve farfalhar das páginas dos livros que parecem respirar conhecimento. Hegel, ainda absorto, mede as palavras antes de prosseguir. Jesus mantém-se sereno, aguardando com paciência. Hegel, disseste que o reino de Deus está dentro de nós. No entanto, os homens parecem eternamente presos em conflitos, impulsionados por contradições. Se há um reino dentro de nós, por que a humanidade não consegue percebê-lo plenamente? Jesus, porque o coração humano ainda resiste à verdade. Muitos buscam poder, glória e domínio sobre os outros, quando deveriam buscar o amor, a humildade e a justiça. A liberdade que ofereço não é aquela que o mundo ensina. Hegel, mas a liberdade é o ápice do espírito. A história é o palco onde o espírito se desenvolve, superando contradições. As sociedades evoluem e o Estado se aperfeiçoa, guiado pela razão. Não é esse o caminho para a plenitude? A liberdade que ofereço não é determinada pelo Estado, nem pelo curso da história. Ela não é algo concedido por reis ou governos, mas algo que brota do coração de cada homem. É a liberdade que vem da verdade. Hegel, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que queres dizer? Exatamente. Mas a verdade não é apenas um conceito a ser compreendido, ela é uma experiência a ser vivida. Hegel, então está sugerindo que a razão por si só não é suficiente, que o espírito absoluto não pode ser plenamente alcançado apenas pelo progresso histórico e filosófico. O progresso pode refinar a compreensão do homem, mas a verdade não é uma construção dialética. A verdade é. Hegel inclina-se para frente, intrigado com a resposta. Se a verdade simplesmente é, como então podemos acessá-la? Pela reflexão? Pela razão? Pela fé? Jesus, pela entrega, pelo abandono do ego e pela disposição em amar incondicionalmente. Mas o amor não é contraditório? Amar exige doar-se ao outro, mas ao mesmo tempo buscamos nossa própria liberdade. Não há aí um paradoxo? O verdadeiro amor não aprisiona, mas liberta. Ele não se opõe à liberdade, ele é a própria liberdade. O amor é a síntese final, a resolução de todas as contradições. Jesus. O amor não é apenas a síntese, ele é o início e o fim. Hegel recosta-se na cadeira, seus olhos revelando um misto de inquietação e fascínio. Pela primeira vez, ele sente que não está diante de uma tese a ser refutada ou aprimorada, mas de uma realidade que transcende qualquer dialética. A atmosfera na biblioteca temporal se intensifica. Hegel, ainda profundamente imerso na conversa, percebe que está diante de algo que ultrapassa os limites da razão. Jesus permanece sereno, aguardando a continuidade da reflexão. Então, se o amor é a síntese última, significa que todas as contradições se dissolvem nele. O amor não apaga as contradições, mas as transcende. Ele não é apenas uma síntese lógica, mas a plenitude do ser. Mas na história, o amor nunca parece suficiente. Sempre há conflitos, revoluções, enfrentamentos entre ideias e civilizações. Como então o amor pode ser o princípio e o fim? Porque o amor não busca vencer, mas transformar. A história dos homens é um reflexo de suas lutas internas. O verdadeiro progresso não está apenas na evolução do pensamento, mas na transformação do coração. A liberdade humana é moldada pelo Estado e pelo espírito que se manifesta na história. Mas tu falas de uma liberdade que não depende dessas estruturas. A verdadeira liberdade não pode ser concedida por governos ou sistemas filosóficos. Ela nasce na alma daquele que escolhe viver na verdade. Então, o espírito absoluto que busquei descrever é, na verdade, o amor divino. O espírito não é apenas um conceito abstrato. Ele é vivo, atua, transforma e guia aqueles que se entregam a ele. Hegel. Isso me leva a outra questão. A dialética da história se move por contradições sucessivas. Mas tu dizes que há uma verdade eterna, imutável. Como isso se concilia com o movimento contínuo da história? A história se move porque os homens ainda não reconheceram plenamente essa verdade. A busca constante por sentido reflete um anseio profundo pela plenitude. Mas essa plenitude já existe, sempre existiu. Hegel silencia por um momento, sentindo o peso dessas palavras. Ele sempre buscou entender o absoluto através da história e da razão, mas agora começa a perceber que o absoluto já se manifestava diante dele.
Então, a síntese final não está na razão, nem no progresso, mas no reconhecimento dessa verdade eterna. Sim, e a verdade não é um conceito. Eu sou a verdade. O silêncio que se segue não é vazio, mas cheio de significado. Hegel compreende que a busca do espírito absoluto, que sempre viu como o objetivo final da história e da razão, pode ter estado diante dele o tempo todo. Jesus sorri com compaixão. O filósofo abaixa a cabeça, pensativo, e finalmente diz em um tom mais suave: Agora vejo que talvez minha própria filosofia fosse apenas um reflexo incompleto da verdade maior, Jesus. E agora, o que farás com isso? Hegel olha para os livros ao seu redor, depois para Jesus. Seu olhar, antes analítico, agora carrega algo novo, um vislumbre da transformação. Sem responder, ele apenas sorri, como quem começa a compreender algo que as palavras jamais poderão capturar.